Metamorfose. É a segunda série de mensagens que nós iremos ministrar hoje. Talvez tenha mais uma ou mais duas. Com certeza mais uma vai ter. Domingo que vem. Se a gente conseguir concluir esse assunto, amém. Se não, a gente vai mais um tempinho falando esse assunto, porque está na hora da igreja crescer. Está na hora de nós vermos que a igreja cresceu bastante numericamente, mas ela tem que crescer no teu caráter, na sua atitude, na sua transformação. Nós temos que ver os frutos desse encontro com Jesus. Repete comigo: quando eu encontro com Jesus, a minha vida é transformada. Vou fazer a pergunta de novo: quantos teve a sua vida transformada ao ter o encontro com Jesus Cristo? Eu coloquei na célula essas duas perguntas. Não sei se o líder de célula fez, mas estava lá no estudo, né? E talvez algumas pessoas, na minha célula, por exemplo, algumas pessoas começaram a testemunhar como que a vida da pessoa mudou depois que encontrou Jesus. Como que a pessoa teve a sua vida transformada depois que teve um encontro com Jesus. E eu quero falar que essa transformação, irmãos, nunca vai acabar. Paulo, ele fala: não que eu tenha alcançado, mas procuro alcançar a perfeição. E nós estamos cada dia sendo transformados de bênção em bênção e de glória em glória. Uma coisa é certa: quem está em Jesus, você tem que melhorar. Você não pode piorar. Você não pode regredir. Tem gente que está regredindo. Tem gente que está pior do que antes. Tem gente que não muda e, além de não mudar, está piorando. Além de ser mentiroso, está mentiroso e meio. Além de ser enganador, está enganando a quem quer que seja. Tem que ter mudança. Tem que ter transformação. A ponto dessa transformação ser visível, indiscutível, notória a todos. Porque eu não quero ter uma igreja cheia de pessoas vazias. Eu quero sim ganhar muita gente, mas todas as pessoas que eu ganhar para Jesus, eu quero que essas pessoas passem por uma metamorfose, uma transformação para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então eu vou pedir para vocês não andar. Nós estamos filmando essa série de mensagens. Eu vou pedir para você não conversar, porque nada é mais importante do que a palavra que vai ser ministrada aqui. Nada. Não porque eu estou pregando, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Quem crê que eu vou ministrar, o que eu vou ministrar aqui sai do coração de Deus para o teu coração? Diga amém, Jesus. Então não converse. De repente você conversar com alguém, você vai estar sendo um instrumento talvez do diabo para me desconcentrar. De verdade mesmo, gente. Então fique atento no altar. Não é do lado que Deus vai falar com você. Aqui nós não precisamos de casa grande. O que é crente casa grande? Comentarista da mensagem. Nós não precisamos de nenhum comentário agora. Deixa Deus falar diretamente com você. E permita que Deus também fale com a pessoa que está do teu lado. Quem entendeu, diga amém, Jesus. É para conversar, sim ou não? Vamos lá? Vamos lá? Muito bem, vamos aplaudir a Deus. Glória a Deus. Voltando então ao texto base, Romanos capítulo 12,
versículo 1 e 2. Vamos ler esses dois versículos que diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Quantos podem dar glória a Deus por essa palavra? Então, aqui no versículo 2, esta palavra transforme-se, no original, no grego, essa palavra está ali escrita como metamorfose. Esta palavra aparece também, metamorfose, em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 8, que depois nós vamos ler novamente. E também aparece no livro de Mateus, na transfiguração de Jesus, quando Jesus pegou Pedro, Tiago e João, subiu para o monte, e lá então apareceu Moisés, apareceu Elias, e Jesus ele foi transfigurado. Nessa palavra transfigurado, ali está também a palavra metamorfose. Então uma palavra que fala de mudança, de transformação. Recapitulando, quando aceitamos Jesus, passamos por quantos processos? Quantos? Repete comigo: 2 processos. Qual que é o primeiro? Metanoia. Lembrando, metanoia significa mudança da mente. Repete comigo: mudança da mente, conversão, arrependimento. O Evangelho do Senhor Jesus, irmãos, a primeira coisa que nós encontramos na Bíblia é essa palavra: arrependei-vos. Arrependei-vos. Não existe, é errada aquela palavra que nós pastores fazemos no final da mensagem: quem quer aceitar Jesus? Não existe isso na Bíblia, porque todo mundo aceita Jesus. O ladrão aceita Jesus, o macumbeiro aceita Jesus, todo mundo aceita Jesus. Inclusive eu estava ouvindo uns áudios dos bandidos aí. Oh mano, Deus abençoe o rolê, que Jesus abençoe nosso trampo aí. Nós vamos fazer um assalto, que Deus nos abençoe em nome de Jesus, amém. Jesus. Então, aceitar Jesus, irmãos, todo mundo aceita. Mas o Evangelho não é isso que fala. João Batista, primeira coisa que ele falou assim: arrependei-vos. Jesus, arrependei-vos. Pedro, arrependei-vos. Os apóstolos, arrependei-vos. A palavra do Evangelho é arrependei-vos. Sempre começa com arrependimento, mudança de mente, mudança de vida. Por isso que tem muita gente que está dentro da igreja e não mudou a sua vida. Mudou de religião, mudou de frequência. Estava frequentando uma igreja, agora está frequentando hoje outra. Mas não mudou a vida porque não teve um arrependimento. Metanoia, meta, alvo, noia, mente. Quando nos convertemos, a nossa mente passa a ter uma nova mente e um novo alvo. A metanoia é instantâneo. Amém? É rápido, é na hora, e é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo convence o pecador do pecado. A metamorfose não é instantânea, mas é um processo. Eu expliquei semana passada o processo de Naamã.
O camarada estava querendo ir embora, ele não submeteu à palavra. E a única coisa que muda a nossa mente é a palavra. Se você precisa de uma coisa, a única coisa para a tua vida é a palavra de Deus. Submeter à palavra. E quem convence nós é o Espírito Santo, que abre o nosso entendimento e faz a gente entender que nós estamos indo para a direção errada, nos arrependemos, convertemos e voltamos então a fazer aquilo que a palavra nos mandou fazer, que no caso de Naamã era mergulhar no Rio Jordão, e foi um processo. Eu acredito que cada mergulho que Naamã fazia no Rio Jordão era um processo de cura, de libertação, que estava acontecendo de dentro para fora. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, fala assim: todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então hoje eu quero definir com vocês, hoje eu quero me atentar com vocês sobre, mais uma vez, a palavra metanoia. Eu quero falar sobre a importância então do arrependimento, porque tudo começa para ter uma transformação na metanoia. Não tem metamorfose sem metanoia, não tem. Então não tem uma vida verdadeira, uma vida cristã verdadeira, sem um verdadeiro arrependimento. Não existe, irmãos. Eu falei para o pessoal que se batizou hoje: se vocês não se arrependerem, vocês vão entrar um pecador seco e sair um pecador molhado. Nada vai mudar. Não é a água, não é a piscina, não é o batismo que muda, mas o que muda a vida da pessoa é quando a pessoa se arrepende verdadeiramente. Tem um arrependimento genuíno, tem um arrependimento real. Então nós vamos nos deter aqui alguns minutos. Eu vou pensar com você sobre essa palavra arrependimento, e a gente vai ver o que ela produz, o que o verdadeiro arrependimento produz. Pois bem, arrependimento não é pedir perdão. Arrependimento não é pedir perdão. Repete comigo: arrependimento não é pedir perdão. Quantas vezes o seu marido já pediu perdão para você, irmã? Não responde não. Quantas vezes o seu filho já pediu perdão? Perdoa, pai, perdoa, perdoa. Perdão, pai, perdão, pai. Eu não quero pedir perdão. Eu quero que você não faz mais isso. Então arrependimento não é pedir perdão, apesar que nós temos que pedir perdão quando falhamos. Faz parte do nosso caráter, da nossa vida quebrantada, do nosso ser quebrantado, se humilhar, reconhecer nosso erro e pedir perdão para quem nós ofendemos. Quando pedimos perdão e não mudamos, a coisa fica pior. Repete comigo: quando eu peço perdão e não mudo, o negócio piora. Olha, em Romanos capítulo 2, versículo 4 e 5. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo. Quem entendeu esse versículo, diga amém, Jesus.
Eu quero ler o mesmo versículo na versão da nova linguagem, da tradução da linguagem de hoje. Deixa eu ver se é isso mesmo. Essa aqui é a mensagem, linguagem contemporânea. Diz assim, ó: ou você acha que conseguirá distrair a atenção de Deus dos seus erros, apontando o dedo para o erro dos outros? Tem gente que quer ser santo em cima do pecado do outro, e cada um vai prestar conta diante de Deus. Não é da vida do outro, é da tua vida. Aponta o seu dedo assim para cima. Agora faz assim: o problema sou eu. Ou que, por ser um Deus tão bondoso, Ele o deixará livre de obrigações. É melhor pensar direito, desde o princípio. Deus é bom, mas não é bobo. Está escrito desse jeito nessa linguagem. Deus é bom, mas não é bobo. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus é bom, mas não é bobo. Ei, crente, pare de fazer Deus de bobo. Pare de ficar dando desculpas. Pare de ficar pedindo desculpas. Se arrepende e muda de vida em nome do Senhor Jesus. Pare de ficar pedindo perdão, 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 e nunca tem uma mudança, e nunca muda o teu caminho, e nunca muda a tua direção, e nunca muda a tua vida. Pare. Deus é bom, mas Deus não é bobo. Ele é amor, mas Ele é juízo e é justiça. Ah, irmãos, está na hora dessa igreja viver um novo tempo. Não é um tempo de pedir desculpa, é um tempo de se ajoelhar e falar: eu me arrependo, Senhor. Verdadeiramente. Tem hora que eu não quero mais desculpa, que a Tainá peça desculpa para mim. Tem hora que eu não quero mais que o Tiago peça desculpa. Eu quero que eles ajam, eu quero que eles fazem, eu quero que eles façam o que a gente combinou de ser feito. Até quando você vai ficar pedindo desculpa? Por sua bondade, Ele nos toma pela mão e nos conduz a uma mudança radical de vida. Ei, não é mudar mais ou menos, é mudar tudo. É mudar tudo. Você tem que ter uma mudança radical. Jesus Cristo está entrando na tua vida. Ele está abalando as estruturas da tua vida. A tua vida vai ser radicalmente mudada. Tem pessoas que cantam aquela canção e não sabem por que está cantando. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas estruturas. Ele quer entrar mesmo. E Ele quer abalar todas as estruturas. Porque quando nós temos um encontro com Jesus, quando tem um verdadeiro arrependimento, a gente para de ficar pedindo perdão e tem uma verdadeira mudança de vida, uma verdadeira mudança de atitude. Arrependimento não é remorso. Arrependimento não é remorso. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Diz assim: a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação, e não remorso. Mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Vou ler de novo. A tristeza segundo Deus
produz um arrependimento que leva à salvação, e não remorso. Mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Eu vou ler nessa versão também para vocês entenderem. A tristeza que nos aproxima de Deus age assim: ela abala nossas estruturas, nos leva de volta ao caminho da salvação, e jamais lamentamos de ter experimentado esse tipo de dor. Oh, glória a Deus. Fala que a tristeza que nos aproxima de mim, sabe, de Deus, sabe aquele quebrantamento, quando você vem aqui e chora, daquela tristeza, meu Deus, que eu fiz com a minha vida, meu Deus, o que eu fiz com a minha família, meu Deus, o que eu fiz com meus filhos, o que eu fiz com o meu casamento, o que eu estou fazendo com a minha vida, daquela tristeza. Se for uma tristeza verdadeira, se for um choro verdadeiro, se for um quebrantamento verdadeiro, isso aí faz 3 coisas na tua vida. Primeiro, abala suas estruturas. Você entra em crise, porque tudo que você achava que era certo, você está vendo, percebe que não é mais certo. Tudo que você achava que era legal, você percebe que não é mais legal. Tinha coisa que você fazia antes, que a tua consciência não pesava. Hoje, se você faz, a tua consciência pesa. Por quê? Porque foi tirado a escama dos teus olhos. Chegou o conhecimento, chegou a luz. Você entrou em crise, você não consegue mais ir e fazer as mesmas coisas que você fazia antes de conhecer a palavra. Se você vai num lugar onde só tem aquele negócio, aquele ambiente mundano, você se sente um peixe fora d'água. Por quê? Porque antigamente era normal, você não tinha consciência que aquilo lá estava distanciando você de Deus. Mas hoje você percebe, você pode até ficar, mas você não se sente bem. Você percebe que mudou suas estruturas. Antigamente você mentia, agora você não consegue mentir mais. Antigamente você cobiçava todas as mulheres, mas agora você, quando cobiça, você pensa, meu Deus, eu falhei, eu errei. Mexeu, o teu pensamento mudou, a tua meta mudou, a tua direção mudou. Deus mudou a tua vida, Deus mudou a tua mente, aleluia. Outra coisa que acontece quando nós temos a tristeza verdadeira, nós voltamos para o caminho da salvação, mudamos de direção, voltamos a caminhar o caminho que nos leva ao céu. Eu vou perguntar, quem está indo para o céu aqui? Diga glória a Deus. E jamais lamentamos de ter experimentado esse tipo de dor. Quem tem um verdadeiro arrependimento nunca se arrepende. A melhor coisa que aconteceu na tua vida foi um dia que você teve um encontro com Jesus. Foi difícil, não foi fácil. Deus mudou, rapaz. Eu pensava que estava certo em muitas coisas e vi que estava errado. As minhas estruturas foram abaladas, a minha vida mudou de direção, é uma nova vida. Chorei bastante, foi difícil, mas eu não me arrependo. A melhor coisa que aconteceu na minha vida ter um encontro com Jesus. A melhor coisa que aconteceu na minha vida é ter levantado as minhas mãos um dia e falar, eu me arrependo, eu não quero mais essa vida, eu quero uma nova vida, eu quero viver uma nova experiência com Deus, aleluia.
Tem pessoas que não se lembram mais, que não se alegram mais no dia que foram salvos. Tem pessoas que estão se arrependendo de estar na igreja, estão se arrependendo de estar no caminho. Mas eu sei que tem muitas pessoas que não se arrependem. Aleluia, eu estou aqui, pastor, e vou até o fim, porque eu não me arrependo. Quantos não se arrependem de ter entregue a tua vida a Jesus, de ter um encontro com Jesus? Levanta a tua mão e fala assim: eu não me arrependo, Deus, eu não me arrependo, eu não lamento. A melhor coisa que eu fiz na minha vida é ter um encontro com Deus. Aleluia. Presta atenção no que eu vou falar. Todo arrependimento genuíno alcança 3 elementos: razão, emoção e vontade. Razão, emoção e vontade. Isso aqui, razão, emoção e vontade, é a faculdade da alma. São as faculdades da alma. Quando você aceita Jesus, o teu espírito que estava caído, o teu espírito que estava morto, ele revive, ele vive, ele ressuscita. Porque Deus é espírito, e quando Adão pecou, o nosso espírito morreu. E quando nós aceitamos de novo Jesus, o nosso espírito volta a viver, e nós passamos a ter comunhão com Deus. Isso é instantâneo, é metanoia, aleluia, é na hora. Mas a nossa alma precisa ser curada. A nossa vontade precisa ser tratada. Por isso que tem pessoas que estão na igreja que ainda estão depressivas, ainda estão nervosas, ainda estão abaladas, ainda tem um pavio curto. Olha para a pessoa do teu lado, aleluia. Fala assim, pergunta aí, como está teu pavio, hein? Porque quem tem um encontro com Jesus, uma das coisas aleluia, da transformação, você passa a ter um pavio longo, aleluia. Fala assim, ó, Deus vai transformar a minha vida, e o meu pavio vai ser longo. Eu vou demorar, fala, eu vou demorar muito para estourar. Glória a Deus, aleluia. É verdade, irmãos? Seu pavio está longo mesmo, ou você está falando de gracinha? Vou perguntar para o teu marido, irmã. Aqui ele vai falar, tá longo, pastor, tá longo. Mas no particular ele vai falar como está o teu pavio. Então repete comigo: razão, emoção e vontade. Deus tratando da minha alma. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. A tua alma, irmão, tem que estar agora debaixo do domínio do Espírito. A tua alma não pode estar mais debaixo do domínio da carne. Quem controla a tua vida agora não é mais a carne, mas quem controla a tua razão, a tua emoção e a tua vontade é o Espírito. Porque antigamente o teu espírito estava morto, mas agora ele foi criado e ele tem comunhão direta com Deus. A tua mente ouve a mente de Deus, o teu coração está ligado com o coração de Deus, espírito falando ao espírito. Por isso que a Bíblia diz lá em Coríntios que o homem carnal não discerne as coisas espirituais, porque Deus é espírito. Então quando você aceita Jesus, o teu espírito é vivo novamente, e você passa a ter comunhão, e daí você começa a controlar agora. E a primeira coisa que você tem que controlar é a tua alma. A primeira coisa que você tem que controlar, mudar, transformar, através do arrependimento, é a tua alma. Então o arrependimento verdadeiro, ele gera, ele produz
razão, emoção e vontade, segundo a vontade de Deus. Você não vai andar mais para satisfazer a tua carne, você não vai andar mais para satisfazer o mundo, mas você vai andar para satisfazer e agradar a Deus. O remorso não alcança os 3 elementos do arrependimento. O remorso, ele tem razão, ele tem emoção, mas ele não tem vontade de mudar. Repete comigo: o remorso, ele tem razão, ele tem emoção, mas não tem vontade de mudar. Eu vou falar de 3 tipos de arrependimento, de 3 pessoas que falaram assim: eu pequei, eu pequei. Arrependimento não é apenas dizer eu pequei. Exemplos de pessoas que disseram eu pequei. E o primeiro exemplo que eu quero usar para vocês, com vocês, está em Êxodo capítulo 9, verso 27. Do verso 27 ao 34. Abre aí, daqui a pouco a gente lê. Eu vou falar já desse primeiro tipo de pessoa que diz eu pequei. O pecador espertinho, que acha que Deus é bobo. Tem esse tipo de pecador espertinho, que acha que Deus é bobo. Esses são aqueles que mostram um falso arrependimento quando as coisas estão difíceis. Desempregou, agora eu vou ser crente. Arruma emprego, tchau. A mulher, eu vou te largar, agora eu sou crente. Eu vou mudar de vida. Não, até comprei uma Bíblia. Aleluia. Chamacaia. A mulher está um pouquinho alegre com você. Gandaia, beirada, WhatsApp. Os moços, a polícia está atrás de você. Eu vou para a igreja. Ô mano, os homens estão loucos, mano. Os homens estão loucos atrás de mim, mano. Eu vou para a igreja, mano. O negócio tá barato, tá louco, mano. Daí o negócio acalma. Tô na área, moçada. Tem gente que pensa que Deus é bobo, mas de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. E tinha um cara que era inteligente, ele ocupava a maior posição política na época, e achava que Deus era bobo. Esse cara chama Faraó. Olha, vamos ler, irmãos, vamos ler, versículo 27. Então o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: dessa vez eu pequei. Oh, cara, que crente lindo, irmãos. Que crente maravilhoso. Vem cá, pastor. Dessa vez eu pequei. Eu pequei. Ah, cara de santo. Pequei. Reconheço, pequei. É até lindo de ver, irmãos. É bonito. É coisa linda. Tem hora que a gente quer. Deus não é boba, mas a gente é meio bobão, né? A gente até acredita. Não, Márcio, agora mudou mesmo. Mudou nada. Mudou, não. Você não viu o cara chorando? A carinha dele. Deu até dó, amor. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: dessa vez eu pequei. Olha que discurso lindo. O Senhor é justo.
e o meu povo, eu e o meu povo é que somos culpados. Ore ao Senhor. Os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu os deixarei ir, não precisa mais ficar aqui. Então o negócio estava apertado para Faraó. Moisés orou, começou a vir uma tempestade. As coisas começou difícil. Tantos trovões, tanta tempestade, granizo, destruindo a plantação, destruindo casa, destruindo tudo. Olha o verso 33. Assim Moisés deixou o Faraó, saiu da cidade e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo cessaram e a chuva parou. Quando o Faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se em seu coração, ele e os seus conselheiros. Tem pessoas que passam tempestade, na hora da tempestade, chama o pastor, se reconcilia, faz a aliança, vira crente, faz discurso, reconhece que é pecador, reconhece que é falho, e fala bonito, eu sei que eu sou culpado, e Deus é justo, está certo, eu estou passando por tudo isso. Deus ouve a oração do pastor, Deus ouve a oração do líder de célula, Deus ouve a oração, porque Deus é bondoso, Deus Ele é compassivo, Ele tarda em irar-se. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, pois ela se renova a cada manhã. Então tem gente que se finge, que mostra um arrependimento e fala: eu pequei, mas não muda de vida. Assim que passa a tempestade, assim que passa as crises, as pessoas abandonam Deus e voltam a praticar as mesmas práticas, e voltam a fazer as mesmas coisas. Segundo tipo de pecado, de pecador, o pecador cheio de remorso. Em Mateus capítulo 27, versículo 3 e 5. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos a 30 moedas de prata e disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, foi e enforcou-se. Tem pessoas que têm remorso, e é onde esse texto aqui, ele dá um paralelo muito legal, muito claro com 2 Coríntios 7:10. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Tem gente que está na igreja, veio aqui, mas não se sente livre, não se sente perdoado, não se sente restaurado. Por quê? Porque você não teve um arrependimento, você teve um remorso. A tua vida, você vive pedindo perdão, 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 e sempre você tem que pedir perdão. Você não se acha curado, você não se acha perdoado. Eu quero falar para você: não vive de remorso. Existe um arrependimento verdadeiro que traz cura para a tua alma, cura para a tua alma, cura para a tua alma. Tem um arrependimento verdadeiro. Tem gente que não se acha digno de ser líder de célula, não se acha digno de orar. Por quê? Porque não se arrependeu verdadeiramente, apenas teve um remorso. É uma tristeza que não gera vida, que não gera salvação, que não dá frutos. Mas é uma tristeza que está te matando.
Você está se suicidando espiritualmente, por causa de um pecado que você fez lá atrás, e você se pune hoje, por causa de uma atitude que você se cometeu lá atrás. Você não se acha digno, então isso não é arrependimento. Eu sou franco para falar para você, você está com o coração cheio de remorso, porque essa tristeza que não opera a vida, não é um verdadeiro arrependimento. Talvez você tenha consciência que errou, como Judas teve. Talvez você chora, como Judas chorou. Mas ao invés de você voltar para o caminho da salvação, você continua trilhando o caminho de morte. E isso também não é arrependimento. Porque o arrependimento, ele gera 3 ciclos, 3 elementos na tua alma: razão, emoção e vontade. A tua vontade tem que mudar. Você tem que ter vontade, primeira coisa, vontade de viver intensamente para Jesus. Vontade de viver, aleluia. Quem tem vontade de viver aqui, aleluia? Quem tem vontade de viver intensamente para Jesus? Aleluia. Tem que mudar suas vontades. Então, tem muitas pessoas que é um sacrifício vir na igreja. Sabe por que é um sacrifício? Porque você é cheio de remorso. Você vem na igreja com medo de ir para o inferno. E eu sei que tem muitas pessoas aqui assim. Vem na igreja com medo de ir para o inferno. E isso não é arrependimento, isso é remorso. Por que você vem para a igreja? Porque eu tenho uma vontade de adorar a Deus. Eu tenho um desejo de estar na presença de Deus. Eu tenho um desejo de encontrar meu Deus face a face. Eu tenho uma vontade enorme. Eu me realizo no meio dos irmãos, junto com os irmãos. A minha vontade mudou. Rapaz, a minha vontade antigamente, eu passava de frente de uma igreja, eu xingava crente, eu falava mal. Mas agora eu me arrependi e eu tenho uma vontade. Ah, se eu soubesse que era tão bom ser crente, eu tinha aceitado Jesus lá atrás. Quanto tempo perdido. Mas agora eu não quero perder mas nenhum tempo, nenhum dia, porque a minha vontade é de estar na casa do Senhor, a minha vontade é meditar na lei do Senhor, o meu prazer é meditar na lei do Senhor, de dia e de noite, aleluia. Mudou a minha vontade, mudou o meu desejo. E o terceiro, e eu vou terminar. O pecador com verdadeiro arrependimento. Lucas capítulo 15, verso 17 em diante, é o que vocês conhecem muito bem. É o pecador chamado filho pródigo. E ele diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, o cheio de compaixão, correu para o seu braço e o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressam, tragam a melhor roupa e vistam nele, colocam um anel em seu dedo e calçado em seus pés. E o versículo chave, aleluia, não está aí, mas eu quero recitar com vocês, porque o meu filho estava morto e foi achado, estava perdido, aleluia, e foi encontrado, estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu, aleluia. Irmãos, este é o verdadeiro arrependimento.
Os 3 ciclos do arrependimento do filho pródigo. Razão, caindo em si. Cair em si significa: o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu ganho? Não dá malemar para me sustentar. Tenho vontade de comer comida de porco. Pequei. Quando nós reconhecemos que pecamos, é o início de um arrependimento. Emoção. Não sou digno de ser chamado mais de seu filho. Pai, eu não sou digno, eu quero estar junto com ele, não tem problema se eu seja um empregado, mas eu quero estar com ele. Então envolveu a emoção e vontade. Levantou-se para casa. Arrependimento é voltar para casa. Voltar para casa. Você tem uma casa, e a sua casa é celestial. Arrependimento é você: o que eu estou fazendo? Meu Deus, não tem problema, eu quero estar junto contigo. Emoção. E daí você toma uma atitude. Vontade. Ai, que vontade de estar com meu pai. Eu vou para o meu pai e volta para a casa do pai. O filho pródigo, irmãos, diz a palavra que estava numa terra distante. Talvez ele passou numa cidade, muita fome, dá um pouco de comida para mim. Talvez as pessoas deram, outras pessoas não. Por isso que nós devemos cuidar dos pobres, porque talvez é um filho pródigo voltando para casa. Talvez é um filho pródigo pedindo força, pedindo comida, porque ele tem o objetivo de voltar para casa. Por isso que nós não podemos desprezar ninguém. Talvez hoje aqui tem um filho pródigo. Eu vou entrar nessa igreja, eu preciso de comer, porque eu tenho um objetivo. Eu estou voltando para casa. Por isso que nós não podemos desprezar ninguém, irmãos. As pessoas que entram aqui com a vida arruinada, quem são elas? São filhos pródigos querendo voltar para casa. Até que ele chegou perto da casa do pai. Eu acho que veio uma dúvida, porque não é fácil, irmãos. Pense comigo. O cara tinha gastado toda a grana do pai. Como que ele ia chegar lá depois? Ele não sabia se o pai estava vivo, se a mãe estava viva. Ele não sabia se as famílias estavam. Como que iria receber ele? Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir ir na casa do pai. Eu não vou conseguir. E ele olha e estava ali tentando criar coragem. Mas quando menos ele espera, ele sente um braço envolvendo em seu pescoço, e ele sente um lábio bem molhado beijando em seu rosto, e ele ouve uma voz: obrigado Deus, porque meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e agora ele está vivo. Ele teve vontade de ir, e o pai não desprezou. O pai foi ao encontro dele e o abraçou. E engraçado, irmãos, quando ele tem um encontro com o pai, ele tomou um banho. A roupa dele não era mais a mesma, o sapato não era mais o mesmo, o anel voltou a ser colocado. Teve uma transformação não só por dentro, mas teve uma transformação também por fora. Isto é que um verdadeiro arrependimento gera. Um arrependimento gera uma transformação por dentro, que começa ali,
mudando a tua razão, mexendo nas suas emoções, mudando a tua vontade. Isso gera para você. Talvez você não tenha condições de mudar por fora, mudar por dentro, mas tem um pai que vai e diz para você: ei, tem roupas preparadas para você, tem sapatos preparados para você, tem anel para colocar no teu dedo, tem água limpa, tem comida, tem festa, porque você é meu filho. Você estava morto, mas agora você revive, você está vivo. Feche teus olhos.